Tarde, obrigado aí pela presença de quem está assistindo. Hoje eu vou apresentar, primeiramente vou me apresentar, meu nome é Marcos Braga, eu sou Senior Sales Manager na Driving, solução de TMS SaaS, 100% na nuvem. A ideia aqui hoje é mostrar um dos nossos dashboards, né? Mais precisamente o dashboard de controle de emissão de CO2, ok? Muito aderente ali às estratégias de ESG. Então, começando. Bom, esse dashboard ele foi criado em meados de 2023, tá? Com o objetivo de trazer ali para o nosso cliente, né? Uma informação mais detalhada de quanto que ele tem consumido de CO2, né? E não somente isso, né? Trazer para ele a possibilidade de ver, né, de forma tangível os ganhos disso. Então o dashboard ele tem um layout bem simples, né, bem didático. Basicamente ele vai te trazer quanto você está emitindo de CO2. Mais para frente eu vou dizer como é feito o cálculo, né? Quanto que você está correndo, quanto que você está trafegando de distância total percorrida, né? E o legal é que ele faz um comparativo entre a rota planejada e a rota executada, né? Porque nós fazemos essa comparação até para ver se o motorista ele está seguindo de forma aderente o que o roteirizador está trazendo para ele. Fator de carga, carga transportada, enfim, uma série de premissas para trazer esse cálculo, né? E o legal do dashboard, que ele vai trazer para você calculado, por exemplo, quanto que você teve de consumo quanto que você economizou equivalente a plantio de árvores, né? Inclusive a Driving, ela tem um bosque no sul do Chile, né? Na qual, se o cliente ele opta por ter o dashboard de emissão de CO2 e se ele opta também por fazer essa compensação de crédito de carbono, nós temos a parceria com a Carbon Neutral, que eu vou explicar mais à frente. Então eu vou mostrar para ele quanto que ele está economizando em plantio de árvores, quanto que essa economia é equivalente em veículos coletores de resíduos, né? E quanto que essa distância economizada equivale a voltas ao mundo, né? Se já deu uma volta ao mundo, se já deu um terço de uma volta ao mundo e assim por diante. Para esse cálculo, né, tem toda uma metodologia de cálculo para a criação do dashboard, né? Não é gerado do nada, né? E basicamente a Driving ela vai fazer uma extração inicial de dados, né? Então o cliente da Driving ele vai cadastrar os tipos de veículo que ele utiliza na frota dele, né? E aí pelo tipo de veículo, modelo e ano do veículo é feito esse cálculo, qual tipo de combustível esse veículo vai utilizar, se ele vai usar diesel, álcool, gasolina, cada tipo de combustível tem uma combustão em gasto diferente, então isso vai ser levado em consideração, né? Aí obviamente a Driving vai fazer a execução desses fatores, né? KM rodado, tipo de carga transportada, né, fator de carga. O fator de carga é muito importante, pessoal, porque, claro, né, um veículo quando ele está iniciando uma rota cheio de carga, ele vai consumir mais combustível do que o veículo em final de rota, quando ele está com menos combustível. Então isso é levado em consideração. Depois a matriz de fatores de emissão, né? Então ela vai fazer a combinação desses fatores de emissão, né? Inclusive vai entender também que um veículo é refrigerado, ela vai entender que ele vai consumir mais, então ela vai levar isso em consideração, e o percentual de carga, como eu falei anteriormente, né? Conforme ele vai descarregando carga, o consumo médio dele de combustível vai sendo menor do que o início da rota, né? Como é feito esse cálculo? Que tipo de racional de cálculo é utilizado? Bom, nós usamos o GHG, que é um Conversion Factor do Reino Unido, né? É um órgão global homologado, que é o que regula essa emissão de efeito estufa, certo? Então é esse cálculo que é feito, né? E aí, obviamente, posterior a isso, né, são feitas a geração dos KPIs que vão ser utilizados para o dashboard. E no dashboard você pode escolher quais tipos de KPIs você quer ver, se você quer ver todos os KPIs, por exemplo, né? Então vai ter emissões totais, tonelagens por CO2 mensais, ordens entregues, tonelagem por CO2 por ordens, tonelagens por CO2 de quilos transportados, né?
Então, uma série de informações vão ser mostradas nesse dashboard. Posterior a isso, nós temos o fluxo de informação, né? Então, obviamente, aqui é um macro fluxo bem simples, tá? Então, vamos lá. O aplicativo da Driving, que é o órgão executor, né? Ele vai gerar as informações, né? Lembrando, essas informações geradas pela Driving são informações geradas automáticas, 100% por movimentação de latitude e longitude. Por quê? A Driving planejou uma rota, montou uma roteirização, então qualquer desvio dessa rota, qualquer anomalia dentro do que foi planejado, o nosso algoritmo vai disparar essas informações diretamente para a torre de controle. O aplicativo dispara para a Driving essa informação. Posterior a isso, essa informação armazenada é disparada para a Carbo Neutral, que é o nosso parceiro, né, de emissão, né, é o que permite fazer a compensação de créditos de carbono. Essa matriz de emissão é disparada para o dashboard de medição de emissões e outras premissas da Driving, focadas somente no transporte, são disparadas para o dashboard. E o dashboard de medição de emissões junta esses dois grandes grupos de informações para gerar a informação final para o cliente consumir. Os benefícios, né, pessoal? Então, obviamente, nós dividimos os benefícios para a empresa e para o ambiente. Então, iniciando nos benefícios para a empresa, né? Então, ele vai trazer uma melhora na eficiência operacional, porque quando se contrata um TMS, não se contrata somente um monitoramento, uma torre de controle proativa para a gestão da operação. Se contrata uma economia de veículos e, consequentemente, uma economia de impacto ao meio ambiente. Cumprimento regulatório, né? Esse ponto é muito importante, né? A Driving, ela atua diretamente ajudando empresas a se homologarem para a ISO 14000, que é a ISO focada em gestão de meio ambiente, né? Redução de custos, né? Não precisa nem falar. Se eu trago uma otimização de cargas e eu reduzo 5, 10, 15% da demanda de veículos do meu cliente, eu já estou dando um impacto positivo no combustível. E aqui eu quero tocar também num ponto importante, tá, pessoal? Nós não somente roteirizamos veículos a combustão, nós também roteirizamos já veículos elétricos, tá? Nós temos uma parceria já com um cliente nosso bem grande, um grande operador logístico global, na qual ele já tem frota elétrica dentro da operação deles, e nós também roteirizamos esses veículos elétricos. Por que eu quero falar esse ponto, né? O veículo elétrico, ele já é altamente sustentável, né? Só que aí o desafio nesse caso para o nosso algoritmo é diferente. O desafio aqui é trazer uma roteirização otimizada para o cliente e, além disso, permitir com que eu roteirize levando em consideração o nível de vida da bateria, né? Então, a autonomia da bateria desse veículo, né? Então, eu roteirizo otimizando a melhor rota, considerando a autonomia da bateria e, em alguns casos, eu considero, o cliente tem estrutura de recarga de bateria na base dele? Então, beleza, eu vou montar uma roteirização que ele volte lá para a recarga. Não, o cliente não tem e ele quer aproveitar algo no caminho, então eu vou aproveitar algum ponto de recarga no caminho, né? E aí, para esse cara, eu duplamente apoio, né? Porque eu também faço esse cara usar menos veículos elétricos, né? Então, é bem engraçado esse case. E a parte de melhoria na responsabilidade corporativa, né? Óbvio, né? Eu vou ter clientes dentro do meu portfólio que são clientes de capital aberto, que estão ali com ações na bolsa, e esse cara se preocupa muito com o valuation da empresa dele. Então, se eu ajudo esse cara na estratégia ESG, eu apoio diretamente no valuation da empresa. E, em contrapartida, para clientes, para empresas que não têm capital aberto, eu ajudo na imagem da empresa, né? Por quê? Porque eu promovo os relatórios, né? Os certificados de emissão de CO2 a cada 6 meses. Se o cliente quiser, nós emitimos para ele e ele pode postar em qualquer tipo de e-mail, em qualquer mídia, por exemplo. E para finalizar, os benefícios para o ambiente, tá? Então, obviamente, preservação de ecossistema, né? Então, obviamente, eu contribuo ali com a redução de emissão de gases de efeito estufa, né? Elevação na qualidade de vida, né? É engraçado, porque assim, nós estamos fazendo a nossa parte no transporte, né? Mas a gente já sabe que hoje os data centers poluem muito, né? Então temos um outro problema para resolver. Eu, como TMS, não consigo resolver esse problema de data center, mas eu vou resolver o problema nos veículos, pelo menos, né? A parte de mitigação das mudanças climáticas, né? A gente sabe que o efeito estufa, ele atua diretamente ali em mudanças drásticas de forma climática.
E o mais interessante disso é a democratização da informação, né? Porque a ideia da Drive-In não é só impactar positivamente no ESG. A ideia da Drive-In é democratizar o acesso a essa informação, né? Então, que seja algo simples, fácil para o cliente acessar essa informação, ele ter um controle em tempo real, né? Não é ele contratar uma empresa que vai trazer um relatório depois de 6 meses. Não, ele diariamente ter a informação de fácil acesso, né? E ele aprender mais sobre como ele consegue ir controlando e melhorando esse tipo de informação na emissão de CO2. Por isso, pessoal, para finalizar, esse módulo aqui dentro da Drive-In, ele está dentro do nosso módulo Core, né? Então não existe nenhuma precificação adicional para a contratação do dashboard, porque a ideia aqui é democratizar, incentivar e conscientizar vocês que é importante a gente medir o quanto a gente está consumindo de pegada de carbono. Bom, é isso, pessoal. A ideia aqui final é planejar, medir, gerenciar e compensar. Esse é o ciclo completo, que é o que enxergamos como ciclo sustentável dentro do dashboard da Drive. Pessoal, basicamente é isso. Aqui está meu contato. Quem quiser pode mirar aí no QR Code, já abre direto o meu LinkedIn. Estou aberto aí a perguntas, caso alguém tenha. E mais uma vez, obrigado aí a todo mundo que assistiu e estou à disposição aí para apoiar todo mundo. Valeu!